Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou falar sobre argumentos por analogia. Vou explicar o que são esse tipo de argumento e como distinguir quando um argumento desse tipo é bom e quando não é bom. Se você quer saber mais sobre isso, vem comigo e assiste esse vídeo. Meu nome é Sergi Salles, sou doutor em filosofia pelo UFRJ e vim aqui para conversar com vocês, adivinhe, sobre filosofia. Não vou me enrolar muito não. Vamos direto aí para uma caracterização geral dos argumentos por analogia. Acompanhe aí na tela de vocês. Os argumentos por analogia usam analogias ou comparações como evidência. Eles partem da afirmação de que duas coisas são similares em certos aspectos para a conclusão de que também são similares em outro aspecto. Neste tipo de argumento, usamos a comparação entre duas coisas como indício ou evidência para a afirmação de que uma delas tem certa propriedade. Para ilustrar essa caracterização que eu acabei de dar, vamos pensar num exemplo bem cotidiano e bem simples. Vamos imaginar aqui que a Maria quer comprar um presente para o namorado dela, está no dia dos namorados, ela quer comprar um presente para o namorado dela. Então ela vai até a loja. Chega lá na loja, a vendedora mostra uma blusa para ela, ela pega a blusa e olha. A Maria até gostou da blusa, mas a Maria quer saber se o namorado dela gostaria da blusa. Afinal, ela vai dar o presente para o namorado dela, então o importante é ele gostar. Seria muito bom se ela tivesse uma forma de inferir a conclusão de que o namorado dela vai gostar ou não. Um argumento que lhe permitisse fazer isso. Felizmente, a Maria tem. E ela pode usar um argumento por analogia para fazer isso. Ela pode fazer da seguinte forma. Ela pode começar raciocinando assim. Meu irmão gostaria dessa blusa. Meu namorado é como meu irmão, no sentido de que ambos têm um gosto similar para blusas. Logo, provavelmente meu namorado também vai gostar dessa blusa. Provavelmente ele também gostaria dessa blusa. Esse argumento parece ok, não é mesmo? E é um tipo de argumento bem intuitivo. Vocês provavelmente já usaram argumentos desse tipo. Provavelmente não, vocês certamente já usaram argumentos desse tipo na vida de vocês. E provavelmente já até usaram argumentos desse tipo para decidir se alguém iria ou não gostar de um presente, não é mesmo? A gente frequentemente pensa assim. A gente pega alguém que a gente sabe que gostaria do produto, né? E sabe que o gosto dela é parecido com a da pessoa que a gente quer presentear e usa esses dois fatos para concluir que a pessoa que a gente quer presentear também provavelmente gostaria daquele produto. Esse é um tipo de raciocínio bastante comum. Esse é um argumento por analogia. O que está sendo feito aí? A gente está partindo de uma afirmação de que dois objetos, no caso, o irmão da Maria e o namorado da Maria, são similares em certos aspectos, eles têm o mesmo gosto para roupas, para blusas, para a conclusão de que eles também são similares em outros aspectos, precisamente no aspecto de que ambos gostariam daquela blusa particular. Ou ainda, né, outra forma de colocar, o que a gente está fazendo aí? A gente está usando uma comparação, né, entre o irmão de Maria e o namorado dela, para concluir que o namorado dela tem uma determinada propriedade, a propriedade que ele gostaria daquela blusa. Tá vendo? Esse é um exemplo que encaixa perfeitamente na nossa descrição inicial. Os argumentos por analogia têm a seguinte forma, vai aparecer aí na sua tela. Premissa 1. X tem a propriedade F. Premissa 2. Y é como X. Conclusão, Y provavelmente também tem a propriedade F. Ou um modo ainda mais rigoroso de colocar essa forma, a forma dos argumentos por analogia. Premissa 1. X tem a propriedade F. Premissa 2. Y é como X, no sentido de que ambos têm as propriedades G, H e etc. Conclusão, Y provavelmente também tem a propriedade F. Se você reparar, você vai ver que a diferença entre o modo mais simples e o modo mais complexo aí de expor a forma é a premissa 2, né? A premissa 2 especifica em que sentido o y é como x. Isso é extremamente relevante, como a gente vai ver. Aquele argumento com o qual a gente começou, da Maria, é um argumento dessa forma. A premissa 1 afirma que
o irmão de Maria, né, meu irmão, no caso, que é Maria dando um argumento, meu irmão gostaria dessa blusa, né? Então X tem a propriedade F. A premissa 2 faz uma comparação entre o irmão de Maria e o namorado de Maria, né? Meu namorado é como meu irmão, no sentido de que eles têm gostos para roupa similar, né? E a conclusão, então, diz que, portanto, o namorado de Maria, né, provavelmente também gostaria daquela blusa. Muito simples. Todo argumento por analogia vai ter uma forma similar. Agora, esse tipo de argumento é bastante comum, eu dei um exemplo só, mas a gente vai ver outros aqui, é bastante comum. Um outro exemplo muito comum, que você provavelmente já viu, é esse que vai aparecer na sua tela aí. Premissa 1. O álcool e o tabaco são legalizados. Premissa 2. A maconha é como o álcool e o tabaco. Conclusão, a maconha deve ser legalizada. Fala a verdade, você já viu esse argumento aí? Esse é um argumento comum a favor da legalização da maconha. Se ele é bom ou não, eu não vou entrar aqui no mérito, mas ele é um argumento comum a favor da legalização da maconha. E é um argumento por analogia, que tem a mesmíssima estrutura que a gente acabou de dar aí. Mas o que a gente quer saber aqui, para além de ser capaz de identificar esse argumento, é como distinguir quando os argumentos desse tipo são bons e quando eles não são bons. E esse vai ser o nosso próximo passo. Um argumento por analogia é bom somente se a. As premissas são plausíveis. B. As semelhanças apontadas são relevantes para a conclusão. E C. Não há diferenças relevantes para a conclusão. Vamos ilustrar cada uma dessas condições? Para fazer isso, eu vou considerar aquele primeiro argumento que a gente levou em conta, vou colocar ele aí na tela de vocês numa versão mais simples dele, por razões que já vão ficar claras. O argumento é esse aqui. Premissa 1. Meu irmão gostaria dessa blusa. Premissa 2. Meu namorado é como meu irmão. Conclusão, meu namorado também gostaria dessa blusa. Ou meu namorado provavelmente também gostaria dessa blusa. A primeira condição dizia que as premissas têm de ser plausíveis, né? Lembra, a conclusão de um argumento é aquela afirmação que você quer estabelecer. E as premissas de um argumento são aquelas afirmações que você pretende que apoiem ou justifiquem a conclusão. Então, é claro, para qualquer argumento ser bom, não só argumentos por analogia, todos os argumentos que a gente vai ver ao longo desse curso, eles têm a mesma propriedade. Para que eles sejam bons, é preciso que as premissas sejam plausíveis. Isso é, que haja razões iniciais para você aceitar a premissa. Se não houver razões iniciais para você aceitar alguma das premissas, então você já vai rejeitar o argumento rejeitando a premissa, não é mesmo? Então, essa talvez a condição mais óbvia de todas, a gente não precisa insistir muito nela. Se você tem alguma dúvida sobre ela, dá uma olhadela nos vídeos anteriores que eu fiz para esse curso aqui, especialmente no vídeo o que é um argumento e no vídeo sobre validade e força. É o primeiro e o segundo vídeo, se eu não me engano. Dá uma olhadinha que lá vai ter explicação mais detalhada. O que é mais interessante para a gente são as duas últimas condições. A segunda condição afirmava que a semelhança apontada no argumento, ou as semelhanças apontadas no argumento, elas têm de ser relevantes para a conclusão. Mas que raios isso significa? O que quer dizer afirmar que as semelhanças apontadas por um argumento por analogia têm de ser relevantes para a conclusão? Isso significa que essas semelhanças têm de realmente apoiar a conclusão, ou seja, elas têm de tornar a verdade da conclusão provável. Para ilustrar esse ponto, vamos considerar diferentes casos. Imagina agora o mesmo argumento, esse argumento que eu te dei aí, que apareceu na sua tela, que eu vou colocar aí na tela de novo, só para você relembrar. Então imagina esse argumento aí. Só que agora, a primeira coisa que você vai perguntar ao olhar esse argumento é: quais são as semelhanças apontadas? Você reparou que na formulação que eu dei agora, eu não apontei em quais aspectos o irmão de Maria e o namorado de Maria são semelhantes, não é mesmo? Eu não apontei isso. Vamos imaginar que a semelhança que Maria tem em mente seja uma semelhança no aspecto do cabelo longo, que ambos têm cabelo longo. Então o argumento agora de Maria seria o seguinte: meu irmão gostaria dessa blusa. Meu namorado é como meu irmão, no sentido de que ambos têm cabelo longo. Logo, meu namorado provavelmente também gostaria dessa blusa. Esse argumento é forte? Esse argumento é bom? Não.
Você percebe facilmente que ele não é bom. E por que ele não é bom? Porque a semelhança que Maria aponta entre o irmão dela e o namorado dela é totalmente relevante para a conclusão dela. Essa semelhança não torna em nada mais provável a conclusão de Maria de que o namorado dela provavelmente gostará da blusa. Repare, dos fatos de que o irmão de Maria gosta dessa blusa e de que o irmão de Maria é similar ao namorado dela, no sentido de que ambos têm cabelo longo, não se segue, nem é tornado mais provável o fato de que o namorado de Maria também gostará dessa blusa, também gostaria dessa blusa. As premissas do argumento, quando as semelhanças não são relevantes, as premissas do argumento não tornam a verdade da conclusão sequer mais provável. Sequer provável. O argumento não é bom. Pensa, por outro lado, que agora a semelhança a qual Maria apela é uma semelhança no quesito altura. Na verdade, a semelhança é que ambos têm mais de 1,50 m, 1,5 m. Então o argumento de Maria vai ser assim. Premissa 1. Meu irmão gostaria dessa blusa. Premissa 2. Meu namorado é como meu irmão, no sentido de que ambos têm mais de 1,5 m. Conclusão, meu irmão provavelmente também gostaria dessa blusa. O argumento é bom? Também não é bom. E por quê? Porque a semelhança é totalmente irrelevante. Repare, do fato de que o irmão de Maria gostaria daquela blusa e de que o namorado de Maria tem a semelhança com o irmão dela, no sentido de que ambos têm mais de 1,5 m, nada se segue, nem se segue a verdade, nem se segue que é provável que o irmão de Maria, o namorado de Maria, provavelmente gostaria daquela blusa. A conclusão do argumento não é tornada nem provável pela verdade das premissas. Portanto, esse é um argumento ruim. A coisa muda radicalmente quando a gente interpreta esse argumento do modo como eu interpretei lá no início desse vídeo. Quando a semelhança a qual Maria apela é o gosto por blusa dos dois. Aí o argumento ficaria assim, aquele que eu coloquei, né? Meu irmão gostaria dessa blusa. Meu namorado é como meu irmão, no sentido de que ambos têm um gosto similar por blusas. Logo, meu irmão provavelmente também gostaria dessa blusa. Nesse caso, fala a verdade, o argumento melhorou muito, não melhorou? E por que ele melhorou muito? Porque agora a verdade das premissas de fato torna provável a verdade da conclusão. O argumento nesse caso vai ser bom. Vai ser bom se uma terceira condição for satisfeita. Sim, não basta satisfazer essas duas, tem que satisfazer uma terceira também. Qual terceira? Não pode haver uma diferença relevante para a conclusão. Isso é uma diferença que diminua a probabilidade da conclusão ser verdadeira. Quer ver um exemplo aqui? Imagina que seja verdade que o irmão de Maria gostaria daquela blusa. E imagina que seja verdade que o irmão de Maria e o namorado dela têm um gosto similar para a roupa. Então, as duas premissas são verdadeiras. Mas agora imagina que existe uma diferença importante entre o irmão de Maria e o namorado dela. O namorado de Maria odeia vermelho. E a blusa que Maria tem em mãos é precisamente uma blusa vermelha. Talvez ele odeie vermelho porque ele tem um trauma na infância com a cor vermelha, ou talvez ele odeie vermelho porque, sei lá, ele é muito de direita e acha que vermelho é coisa de comunista e não gosta de colocar vermelho porque ele é contra o comunismo, etc. Sei lá. Imagine qualquer razão que você quiser, mas imagine que isso seja um fato. O irmão dela tem uma diferença importante entre o irmão dela e o namorado dela. O namorado dela, mas não o irmão dela, odeia vermelho. Se existir essa diferença, o argumento deixa de ser bom, o argumento passa a ser fraco, não passa? Porque a blusa que ela tem em mãos justamente é uma blusa vermelha. Não é mais provável que o namorado dela goste dessa blusa, não é mesmo? Viu? É muito simples mostrar que pelo menos 3 condições têm que ser satisfeitas para que um argumento por analogia seja bom. Vamos relembrar as condições? As premissas têm que ser plausíveis, as semelhanças apontadas têm que ser relevantes e não pode haver uma diferença relevante. Quando essas 3 condições são satisfeitas, você tem um argumento por analogia aí bem encaminhado. Vamos considerar um outro exemplo agora, que é um exemplo bem interessante, porque é um exemplo bem comum. Argumentos por analogia, como eu disse, são bem comuns. Eles são muito comuns em política. E são muito comuns em políticas para tentar fazer ataques ao outro lado. Pensa, por exemplo, no seguinte argumento.
A premissa 1 é a seguinte: Mussolini era fascista. Premissa 2, João é como Mussolini. Conclusão, João é fascista. Esse é um tipo de argumento que provavelmente você já viu por aí. A gente fica acusando uns aos outros o tempo todo de fascista com base em argumentos por analogia, né? A gente assume algo como Mussolini ou qualquer outro indivíduo, né? Estou dando o exemplo do Mussolini aqui, mas não importa. Mussolini é fascista, aí a gente assume que João é como Mussolini e conclui então que João é fascista. Esse argumento é bom ou não? Bom, para começo de conversa, para a gente poder avaliar o argumento, para a gente poder levar em conta o argumento seriamente, as semelhanças têm que ser apontadas. Reparou que esse argumento que eu te dei não aponta em que sentido João é similar a Mussolini? Se um argumento não faz isso, você já pode descartar ele de cara. Você fala, eu não tenho nem como avaliar esse argumento, porque para avaliar esse argumento eu precisaria saber quais são as semelhanças apontadas. Você não está apontando nenhuma semelhança, então não tem como avaliar o argumento, eu já descarto ele de cara. E é muito importante isso, porque frequentemente políticos usam esse tipo de argumento sem apontar as semelhanças. Quando eles fazem isso, eles estão tentando manipular você, meu caro amigo. Então, não deixe não. Apresentar esse tipo de argumento sem apresentar a semelhança, pega o argumentozinho e fala, ó, lixo, beleza? Bom, mas vamos então imaginar que você pede seu interlocutor lá, você está indo jogar o argumento no lixo e o seu interlocutor fala, não, não joga não, rapaz, eu vou te dar a semelhança, Então você fala, então me apresenta a semelhança. A semelhança entre João e Mussolini é que ambos defendem que o Estado pode interferir na economia. Então agora o argumento vai ser esse aqui. Mussolini é fascista. João é como Mussolini, no sentido que João também defende que o Estado pode interferir na economia. Logo, João é fascista. Esse argumento é novamente muito comum. Nessa precisa interpretação aí, esse argumento é muito, mas muito comum mesmo. Muitos dos meus amigos libertários usam esse tipo de argumento para provar que todo mundo é fascista. Mas ele é bom? Não, não é bom. Bom, por várias razões. Ele falha em todos os lugares que ele pode falhar, né? Não, pelo menos em 2 lugares. Talvez as premissas dele sejam verdadeiras, mas mesmo que elas forem, o argumento é ruim, porque ele falha nas 2 outras condições. Primeiro, a semelhança apontada é muito fraca. A semelhança apontada entre João e Mussolini. Por que ela é muito fraca? Ora, evidentemente, defender que o Estado pode fazer intervenções na economia não é uma condição suficiente para alguém ser um fascista. Tem um monte de gente que defende isso aí, né, gente? Por exemplo, igualitaristas de bens primários defendem isso, igualitaristas de recursos, acho que defendem isso, igualitaristas de renda, igualitaristas de capacidades, como Amartya Sen, por exemplo, filósofo e economista contemporâneo, Prêmio Nobel de Economia, defende que o Estado pode fazer algumas intervenções. Então, assim, tem um monte de gente que defende que o Estado pode intervir na economia. Até alguns libertários aceitam algumas intervenções para corrigir injustiças, por exemplo. Então, assim, muita gente defende que o Estado pode intervir na economia. Nem por isso eles são fascistas. Isso aí é uma crença muito comum, que o Estado pode fazer alguma intervenção, de modo algum condição suficiente para que alguém seja fascista. Então, a semelhança apontada entre João e Mussolini, nesse caso, é muito pobre. A primeira objeção que você pode fazer ao argumento é, não, essa semelhança é muito pobre. Quem usa esse argumento aí com essa semelhança, geralmente quer usar uma estratégia. Se você reparar, você vai ver assim, quem usa muito isso são meus colegas que são libertários muito radicais. Claro, porque eles querem convencer você de que todo mundo que não é libertário é fascista, né? Porque esse argumento acaba implicando isso, que todo mundo que não é libertário é fascista, né? E todo mundo que não segue certas vertentes libertárias, que algumas delas até aceitam intervenções na economia para corrigir injustiça e etc. Enfim, então o argumento não é bom, não. O argumento falha já porque a semelhança é muito pobre. Na verdade, ele tem a implicação absurda de que todo mundo que não é libertário, todo mundo que discorda de mim é fascista. É isso que o argumento significa, no fim das contas, né? Mas ele também tem outra falha. Ele falha não apenas porque a semelhança é muito pobre, a semelhança apontada por ele, mas ele falha também porque pode haver, nesse caso, diferenças que são relevantes para a conclusão. Por exemplo, é fácil, imagina que João seja contra a discriminação de minorias. Imagina que João rejeite a crença de que o Estado de que as minorias devem se calar e se curvar às maiorias, uma crença comum do fascismo, né? Que ele rejeite a crença de que
o Estado tem o direito de impor uma cultura oficial, determinar uma religião oficial e se meter na cultura e na religião de cada indivíduo. Enfim, suponho que João discorde em várias coisas de Mussolini. João não concorda em quase nada com Mussolini. Um dos poucos aspectos em que os dois concordam é o fato de que ambos defendem que o Estado pode fazer alguma intervenção. Mas João até defende só pouquinhas intervenções, enquanto Mussolini defenderia muitas. Enfim, João tem um monte de diferença com Mussolini. Nesse caso, vai haver um monte de diferença relevante entre João e Mussolini. Diferenças que são relevantes para se João conta ou não como fascista, né? Diferenças que diminuem altamente a probabilidade de que João seja fascista. O argumento é ruim, em resumo, porque a semelhança apontada por ele não é relevante e há diferenças relevantes que diminuem a probabilidade da conclusão ser verdadeira. Para ilustrar isso, gente, esse tipo de argumento, apesar dele ser mais comum, ele é tão ridículo quanto se eu dissesse assim: eu vou provar agora que você é fascista. Ah, você duvida que eu vou provar que você é fascista? Não, vou provar, hein? Olha só. Mussolini era fascista. Minha premissa 1. Agora é minha segunda premissa. Você é como Mussolini. No sentido de que os dois eram seres humanos, são seres humanos. Logo, você é fascista. Você vai dizer assim: qual é essa dica? Que absurdo é esse? Eu ter em comum com Mussolini o fato de que ambos somos seres humanos é completamente relevante para a conclusão que você quer extrair aí. Essa é uma analogia completamente relevante. Além de tudo, pode haver um monte de diferenças relevantes entre eu e Mussolini. O argumento que eu dei anteriormente comete o mesmo erro. Tá? É um argumento, ele pode ter aparência de que é melhor, mas ele comete o mesmo erro. É muito ruim também. Enfim, a gente já viu aí o exemplo de alguns argumentos, já viu quando eles falham, que condições eles têm de satisfazer para serem bons. O que eu vou colocar para vocês aí agora é um resumo do que foi dito aqui. Eu acho esses resumos úteis. Então vamos fazer um resuminho do que de mais importante foi dito? Argumentos por analogia usam analogias ou comparações como evidência. Eles partem da afirmação de que duas coisas são similares em certos aspectos para a conclusão de que também são similares em outro aspecto. Neste tipo de argumento, usamos a comparação entre duas coisas como indício ou evidência para a afirmação de que uma delas tem certa propriedade. A forma deste tipo de argumento é a seguinte. Premissa 1. X tem a propriedade F. Premissa 2. Y é como X. Ambos têm as propriedades G, H e etc. Conclusão. Y provavelmente também tem a propriedade F. Um argumento por analogia bom somente se A. As premissas são plausíveis. B. As semelhanças apontadas são relevantes para a conclusão. E C. Não há diferenças relevantes para a conclusão. Isso encerra aí o que a gente tinha para dizer sobre o assunto. Se você quiser fontes, tanto leitura introdutória sobre pensamento crítico, etc., dá uma olhada na descrição desse vídeo. Eu vou indicar também um canal recente de filosofia, que é o canal Argumentando, que é um canal bastante interessante para quem gosta de pensamento crítico, porque no canal é feito a aplicação dos instrumentos sobre os quais eu falo aqui nesse curso, na prática, né? Aplica-se um instrumental do pensamento crítico para avaliar argumentos cotidianos. Então você vai ver lá argumentos dados por políticos, por exemplo, argumentos muito conhecidos por aí, sendo avaliados com base nos instrumentos que a gente aprende em cursos como esse que eu estou dando aqui, né, em cursos de pensamento crítico. E as exposições são muito claras, não requerem muito conhecimento de vocês, vocês vão conseguir entender tranquilamente, mesmo que não tiverem muito contato com o assunto, vale muito a pena para quem gosta do tema. O link para o canal vai estar aí na descrição do vídeo. Além de link para estudo complementar e etc. Tá beleza? Se você gostou desse vídeo aqui, deixa seu like. Se você é novo por aí, se inscreve no canal porque ajuda demais a gente a ter motivação para continuar fazendo esse tipo de trabalho aqui. Bem, até a próxima, pessoal. Lembrem-se que vem muito mais filosofia por aí.